Meus irmãos, nós sabemos que a lógica humana, ela não compreende as coisas de Deus. Ou seja, o pensar, o agir da humanidade é diferente do pensar, do agir e do trabalhar de Deus. Esse ditado, ele possui grande similaridade com o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Está entendendo? O homem natural, o homem que anda segundo o seu querer, o homem que anda segundo a sua vontade, o homem que vive pelas paixões carnais, ele não pode compreender jamais, ele não irá compreender jamais as coisas do Espírito de Deus, ou seja, as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura. Glória a Deus, Deus seja louvado. E por conta disto não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, para que o homem, para que a mulher e para que a humanidade venha de fato compreender as coisas de Deus que são espirituais, ele precisa estar espiritualmente ligado na videira que é Cristo Jesus. Meus amados irmãos, sem dúvida alguma, a morte de Jesus, ela enquadra-se nessa perspectiva. Veja bem, Jesus Cristo era esperado com pompa. Os judeus esperavam que ele viesse a nascer no meio da realeza, mas ele nasceu, ele veio em meio à simplicidade. Sabemos que ele nascera em uma manjedoura. Jesus Cristo era guardado como rei nos moldes dos grandes soberanos do mundo antigo. Manifestou-se como filho de um humilde carpinteiro de Nazaré. Era o rei, era o libertador, era esperado como um rei famoso, mas ele nasceu e se criou na família de um humilde carpinteiro em uma pequena aldeia por nome de Nazaré. Pensado como imortal, apresentou-se como um ser humano comum, sujeito a todas as agruras da humanidade, tendo uma morte, uma das mortes mais dolorosas e humilhantes do mundo antigo. Como entender tal personagem como a mais importante e central da história? Aí está um resumo. Os judeus, eles esperavam o Messias, o libertador, o Salvador, que viesse com pompas, com realeza, mas ele veio na humildade, uma família humilde, nasceu em uma manjedoura. Ao invés dele começar a levantar um exército para guerrear contra os líderes políticos, religiosos da época, ele deu-se em sacrifício. E isto confundiu os judeus. E por conta disso, os judeus, muitos não creram que aquele de fato era o Messias, era o Filho de Deus tão esperado. Que nós, nos dias de hoje, que nós, na época em que estamos a viver, não venhamos a cometer erros semelhantes a este, que nós possamos crer, que nós possamos acreditar na santa palavra. Ele veio, voltou para o Pai, deixou dito que iria voltar, e ele vai voltar.
que nós possamos acreditar assim. Amém.